Olá, e hoje mais um dia de vídeo resposta. Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui, bem legal. Eu acho que vai ajudar, vai nos ajudar muito. Inclusive foi até bom para que eu revisse algumas coisas também. Ela fala assim: olá, querida Nanda, tenho sido abençoada, ou melhor, lapidada através desse blog. Sei que são inúmeros e-mails para responder, porém te vejo como uma amiga e admiro seu jeito informal, descontraído de dizer coisas sérias. Pode parecer curiosa a pergunta que vou fazer, mas saiba que é extremamente importante a resposta. Já namorei há muito tempo e atualmente conheci alguém que me despertou bastante interesse. E apesar de não ser mais uma adolescente, simplesmente não sei como fazer alguém se manter interessado por mim. Gostaria que me ajudasse, pois por algum motivo que não sei, consigo atrair, mas não permanecer com o mesmo interesse em relação a mim, e isso me deixa bastante triste. Penso que pode ser pela aparência, ou a timidez, ou a insegurança. Talvez tudo junto, não sei. Me ajude, por favor. Aí ela fala que os elogios não precisa. Ela fala, sei da sua realização na vida sentimental, me ajude a conquistar o meu. Então, vamos lá. Eu estava pensando, depois que eu li essa mensagem dela, eu estava pensando e até fiz uma listinha aqui no meu bloquinho de borboleta, não dá para vocês verem. Tá aí uma coisa que homem também não atrai muito, essas coisinhas assim, borboleta, canetinha de blá blá blá. Homem não gosta dessas coisas, né? Então, fica só entre a gente aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu tava pensando, como que você pode manter um relacionamento? Como que você pode manter aquela coisa interessante, né? Eu não vou abordar, eu não sei como que, porque eu acho que mais importante do que isso que a gente vai abordar agora é você saber se ele é a pessoa, uma pessoa de Deus, é uma pessoa séria. Aliás, fiquem ligadas, porque logo depois dessa pergunta, eu já vou gravar uma pergunta até para segunda-feira, sobre algo que muito interessante nesse assunto, que é outra pergunta, e a gente vai abordar esse lado também, que eu acho que antes disso aí é interessante. Mas vamos lá, você quer manter o interesse, você quer manter interessante a situação, e isso, não pensem que não é importante, é muito importante. Você tem que manter aquilo ali, você tem que investir naquele relacionamento. E você investindo no relacionamento nada mais é do que você investir em você mesma. E eu estava pensando, primeiro ponto que você precisa manter a coisa interessante é você se cuidar. Porque você sabe, homem é visual. Homem, ele olha e ele tem que gostar do que ele está vendo. Então, é claro, você não pode pensar assim. Muitas mulheres, elas pensam assim, eu já casei, agora que eu tô namorando, já conquistei. Nada disso. Mesmo depois de casada, você pode estar casada 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Você tem que continuar se cuidando. Você vê por aí, olha só que as meninas lindas que temos por aí, é muita coisa, né? Não é que você vai competir com elas, mas você também tem que se cuidar, tem que existir. Não é porque você pensa assim, é vaidade. Não é questão de ser vaidade, é uma questão de que você precisa manter o seu relacionamento ali quente, né? Você precisa manter o interesse do seu esposo. Você precisa manter, então não tem essa. Aí você tem filhos, você engorda. Depois, porque você não tá tão interessado, você está ali distraída com as crianças, você acaba se relaxando nessa área, né? E você não tem mais aquele interesse de emagrecer, de perder aqueles quilinhos que você ganhou. E isso é muito triste. Porque tem que existir essa vontade, tem que existir essa revolta, tem que existir esse cuidado para com a outra pessoa. Você não está só pensando em você não quer emagrecer para você quer emagrecer para ele. E você quer ver uma coisa verdade? Alguém até outro dia comentou isso e eu falei assim, pô, muito verdade.
a mulher, quando ela é desprezada pelo marido ou pelo namorado, primeira coisa que ela faz é ela dá uma, ai, eu vou mudar o meu visual, eu vou emagrecer. Aí ela perde peso, aí ela emagrece, aí ela se arruma, ela começa a cuidar do cabelo, só para mostrar para ele, olha aqui o que você perdeu. Mas por que ela não fez isso antes? Por que ela não fez isso antes? Vocês estão entendendo? Então, você que está assistindo agora e você acabou de ter um bebê, engordou um pouquinho, você tem que voltar a se cuidar, você tem que pensar em você, tem que pensar no seu marido, nas coisas que ele gosta, tem que pensar nisso mesmo, tá? Então fica aí uma dica. Então, uma coisa que você precisa pensar é no se cuidar, é você cuidar da sua aparência. Você sempre está se cuidando. Essa é uma coisa. Não é tudo. Eu fiz uma lista aqui rapidinho enquanto eu estava pensando. E a gente vai falar por cima por ela, já tem 5 minutos, 6 minutos aqui que eu tô falando. A gente vai falar por cima dessas coisas, mas você precisa se aprofundar nelas. Então, visual, importantíssimo, você tem que continuar se cuidando, não é porque você tá namorando já há vários anos, você vai deixar ele ver você de calça de moletom chinelo, de toda largada. Olha, eu fico em casa, eu aprendi isso com uma amiga. Eu fico em casa e eu fico arrumadinha. Eu não vou sair de casa. Hoje mesmo meu marido falou, onde você vai? Eu falei, lugar nenhum. Aí, provavelmente ele pensou, ela tá toda arrumadinha. Ou seja, ele sempre me vê assim e sempre pergunta onde que eu vou. Ainda não clicou que eu tô sempre assim, mas tudo bem. Então vamos lá, o segundo ponto. O que você precisa para continuar atraindo, para você manter aquele relacionamento, para você manter o interesse. Ser segura. É outro ponto aqui que eu coloquei. Eu botei assim, homem não gosta de mulher insegura. E isso é verdade. Mulher insegura que fica olhando, que fica... Você tem que ser segura. Se ele olhou para o lado, você não vai ficar falando assim, ei, o que você está olhando aquela mulher? Eu iria fazer isso. Iria fingir que não vi, eu iria... Ah, o que adianta você ficar? Ele ali para ele fazer por trás. E passou uma mulher bonita. Você olha, por que ele não vai olhar? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, você tem que estar sempre muito bonita para que os olhos dele não vão para o lado, venham para você. Então, mulher insegura é muito chata e homem não aguenta. Você tem que ser segura ao ponto de que você sabe quem você é, sabe que se... Você sabe o que eu sempre pensei? Sempre pensei assim, olha, se ele for para outra, é porque ele não me merece, não me mereceu. Essa é a segurança que você tem que entender. Se o rapaz está com você, for para outra pessoa, você sabe o que você fala? Olha, já foi tarde, ele não me merecia. Que quem errou foi ele, não foi você, você não fez nada de errado. E, claro, desde que você se mantenha, né, do jeitinho que vale a pena. Mas, então, isso é uma coisa importantíssima. Outra coisa, terceiro ponto que eu pensei, ser egoísta. Você é uma pessoa egoísta, você quer ele só pra você, eu sei que isso é difícil, né? Você tem que ter uma vida. Ele não pode ser esse namorado, esse rapaz, esse noivo, ou até depois o marido. Você não pode estar ali, sabe, sendo egoísta, querendo ele todo para você. Por exemplo, eu tenho que dividir o meu marido com a obra de Deus. E eu não posso ser egoísta. Se ele não tem tempo, olha, tem vezes que ele está o tempo inteiro atendendo, ele está trabalhando, ele está... Sabe o que eu faço? Eu vou me entrego também. Eu tenho uma vida. Eu atendo, olha, eu escrevo os blogs, eu respondo e-mails, eu fico ali no mesmo objetivo que ele. Não fico ali enchendo a paciência dele. Eu deixo ele ter liberdade para ele, quando ele quiser, ele vir para mim. E aí é ele que vem. Olha que gostoso. Entende? É a diferença do que quando você é egoísta, você acaba sendo também chata. E você enche a paciência dele e ele, olha, enche de você rapidinho e não quer mais. Então tá aí uma coisa, você não pode ser egoísta. Quarta coisa, não ser chata. Chatinha, em que sentido? Aliás, todas essas coisas você se torna uma chata, mas outra coisa, você tem que ver o que ele não gosta, o que ele acha chato. De repente, você fala pelos cotovelos. Você fica ali, você senta e você fica falando. Você não para de falar.
Você é chata, ele não aguenta mais ouvir a sua voz. Às vezes eu mesma não aguento a minha voz, eu já tô aqui, ó, tô falando pra caramba. Não aguento a minha voz, agora imagina ele. Você então tem que ver quando você está sendo chatinha, se ele não gosta que você fica falando demais, você dá uma volta enorme para chegar num ponto. Você quer contar uma história, você dá a volta ao mundo para chegar ali numa coisa que era só ir reto. Então, você tem que ser mais objetiva, tem que ver, claro, às vezes o rapaz gosta de que você seja faladeira, eu não sei, mas você tem que ver o que para ele é chato e que você tem sido chata, porque se você é chata, ele perde o interesse. Outra coisa, outro ponto. Quinto ponto, não seja autoritária, não seja mandona. Mulher tem essa coisa, sabe? Porque não foi à toa que Deus escolheu a mulher para procriar, para ser o que vai dar à luz, né? Porque depois você tem que ficar mandando no filho, mandando na criança, ensinando e tal e tal. O namorado, o marido, o noivo, eles não são seus filhos para você ficar mandando, para você ficar falando o que eles têm que fazer. Você tem que deixar eles serem independentes. Você não pode ser essa mandona autoritária. É feio e você perde totalmente o sal. Você perde o sal quando você é autoritária, quando você é mandona, quando você fica falando para ele o que ele tem que fazer. Eu sei que existem homens que até gostam que a mulher fique mandando neles. Tem homem, eu sei muito bem. Você que está assistindo aí, você deve estar assim, mas você tinha que saber do meu, que gosta que eu fique fazendo isso. Eu sei, mas a maioria, são exceções, a maioria não gosta. Não gosta de mulher mandona, autoritária. Isso é uma coisa que já é um pouquinho da natureza da maioria das mulheres, com algumas raras exceções, né? Então, ser mandona, autoritária é chatinha, não vale a pena, homem não gosta. Outra coisa que, olha, eu digo pra vocês, isso aí eu falei até pensando no meu marido. Mulher escandalosa. Homem, a maioria não gosta de mulher escandalosa. Sabe aquele tipo? Você ri alto, você fala alto, você chegou num lugar, todo mundo sabe que você chegou, porque você dá aquela gargalhada, você tá com as suas amigas, você pensa que tá arrasando, tá ao máximo, mas não é legal você ser escandalosa. Você tem que aprender a falar baixo. Olha aí, eu até baixei o meu tom de voz. Você tem que aprender a falar mais baixo, você tem que aprender a falar menos, você tem que aprender a rir de uma forma mais discreta. Você pode aprender isso, você pode mudar isso. São coisas que você pode mudar. Eu mudei, você pode mudar. Então, outra coisa, o sétimo ponto. Você tem que pensar nele. Pensar nele é o quê? Não é no sentido de ficar, ai, que saudade dele. Não, você tem que pensar na posição dele, pensar, como eu falei, você tem que procurar saber as coisas que agradam a ele e o que desagrada, para que você não faça. Então você não tem que só ficar pensando assim, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. Mas se na realidade ele não é assim, ele não gosta daquilo, ele não gosta de fazer aquilo. Então vai ficar sempre naquele impasse, vocês vão ficar brigando. E tem pessoas que brigam que nem namorados, brigam pior do que casados, ainda namorando. É uma coisa que é difícil até de entender para mim. Difícil de entender. Problemas já que pessoas casadas deveriam ter e eles estão ali brigando por causa de coisas que não vale a pena. Então essa é uma coisa e vale a pena você pensar nisso, medita no que eu tô te falando, pensa no que eu tô te falando, leva isso para sua vida, não fica só no alto, porque eu só tô abordando alto, a gente não tem muito tempo para estar falando aqui e indo mais profundamente, mas você pode se aprofundar nesse assunto e pensar nisso, pensar. Então, o oitavo ponto que eu gostaria de falar, não se entregar totalmente. Ele precisa sentir, ele precisa saber que ainda existe algo a ser conquistado. Aí você vai ter que pensar muito bem nas suas atitudes sobre isso. Você não pode se entregar totalmente, você não pode ser aquela mulher chata, aquela mulher pedante que fica atrás dele, ele que tem que ficar atrás de você. Entendeu? E se ele não liga, então você também não liga. Não é questão de ser orgulhosa, é uma questão de, poxa,
você procurar não ser chata e você também se dar o valor que você merece. Você tem que se valorizar, porque se você não se valoriza, ele não vai te valorizar. Olha, presta atenção, isso é importantíssimo. Tá aí o 9º ponto, se valorizar. Porque se ele não te valoriza, amiga, porque se você não se valoriza, se você não se dá o valor que você merece, ele não vai te valorizar. Por quê? Você não se valoriza, por que ele vai te valorizar? Não é verdade? Então, tá aí, eu acho que esses pontos são importantíssimos para você manter. E todos esses pontos requerem de você atitudes. Eu tô falando de pontos, mas você vai ter que ter atitudes que venham a mostrar esses pontos na sua vida, essas coisas na sua vida. Vem cá, Toby, sobe aqui. Então, vamos conversar ali. Então, você tem que pensar nisso muito bem. Cada ponto desse vai exigir, vai requerer de você uma atitude que você precisa ter. Então, você tem que ver assim, olha, eu tô com vontade de ligar para ele, mas por que você quer ligar? Para ficar só falando oi? Para falar tudo bem? Para falar tô com saudade? Ah, deixa ele ligar, deixa ele fazer isso, se dê o valor. Se valorize, não fique atrás, o homem não gosta de mulher pegajosa. Outra coisa, 10º, não seja pegajosa, entendeu? Homem não gosta de mulher pegajosa, mulher é pegajosa, ela gosta de ficar pegajosa, ela gosta. Eu gosto de ficar no meu marido ali, abraçando, dando beijinho, ele não é assim comigo. Então, às vezes, eu tenho até que dar maneirada, porque senão ele fica, ai, chega pra lá, senta pra... Porque a gente tem essa coisa de ser um pouquinho pegajosa. Então, você tem que estar sempre analisando as suas atitudes. Antes de você fazer alguma coisa, analisa, pensa, pondera aquilo ali antes de você agir. E então você começa a agir de acordo para que essas coisas venham a se encaixar na sua vida, que você venha a ter atitudes que venham a mostrar o valor que você merece. E você se valorizando, sendo segura, você pode ter certeza que você vai manter aquilo ali, sabe? Você vai manter aquele interesse em você, sim. Eu acho que isso é importantíssimo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Um beijo grande para todas vocês e não percam o próximo vídeo resposta. Beijo grande.